né? Noite. Boa noite, Tereza. Tereza é do nosso outro grupo espírita aqui também, Sérgio, o Luz e Vida, né? Da nossa localidade, da nossa cidade. Agradecendo já de coração, você está conosco aqui tão longe, mas tão perto. Eu vou estar fazendo a leitura para a gente harmonizar a nossa sala virtual, lendo uma mensagem do livro Busca e Acharás, de Francisco Cândido Xavier, e pelo espírito de Emmanuel e André Luiz. A mensagem é de André Luiz, intitulada Remédio de Base, em que ele nos convida a refletir que é possível haja você caído em profundo desânimo por estar sofrendo a falta de alguém, a incompreensão de amigos, o frio da solidão, o conflito de ideias, acusações indébitas, desajustes no trabalho, dívidas agravadas, prejuízo em negócios, doenças no próprio corpo, moléstias em família, complexos de culpa, reprovações e críticas, sensações de abandono, lutas e desafetos, deserções de entes caros e obsessões ocultas. Seja qual for, porém, a sua prova em si, erga a própria cabeça, ponha os olhos no alto e retome a tarefa em que deva servir, confiando-se a Deus, porque Deus proverá e em Deus qualquer problema achará solução. Que assim seja. Aí eu peço a todos que possamos, em harmonia, vibrarmos agora em nossa prece, rogando aos trabalhadores do movimento espírita em nosso Brasil, as casas, que todas, através, mesmo com a pandemia, estão em atividades intensas, como bons trabalhadores da última hora, ao qual são todos convocados, agradecendo, primeiramente, estarmos todos aqui unidos em nome da doutrina espírita, da religião que abraçamos, que nos consola, nos ergue, nos ilumina, e enviando os nossos pensamentos em união ao Mestre Jesus, o governador da nossa morada, que a todos nós acompanhe nossa evolução, tanto física quanto espiritual, há muito tempo. A esse amado mestre, amado irmão, o amado tão incompreendido ainda, rogamos que nos abençoe, nos ilumine à noite, nossas mentes e nosso espírito possa, neste momento, estarmos unidos em um só propósito, na nossa autoiluminação. Aquilo que levamos. Mestre amado, permita-nos, em nossa casa espírita, iniciarmos sob a tua proteção dos teus trabalhadores eternos. Agora, envolvendo o nosso amigo Sérgio Thyssen, assim podemos chamá-lo, nesse momento em que verbaliza para todos nós assuntos e temas da nossa doutrina tão importante para todos nós. Abençoa, Senhor. Fica conosco. Que assim seja. Graças a Deus. Sérgio, a palavra é sua. Fica com Deus. Muito obrigado, Lucimar. Muito obrigado a todos pela presença. Quanto ao nosso estudo desta noite, tema sugerido
pelos nossos irmãos dirigentes da casa. Eu gostaria de comentar que, antes de tudo, este é um livro de Leon Denis, por isso o nome do estudo é o nome do livro, né? E ele é um estudo assim que caberia como que para um seminário, haja vista que o livro não é pequeno e Leon Denis traz muitas coisas bonitas, úteis, importantes para nós, né? Mas, como temos uma hora e meia, mais ou menos, que nós possamos pensar em algumas questões e, mesmo não vendo tudo, porque não seria possível, que vejamos algo que contribua para o nosso crescimento, né? Então, eu pediria licença, né, de rever algumas coisas sobre Leon Denis, algumas coisas que sejam de um retrospecto a respeito de anotações da biografia do autor. Eu sei que vocês, como espíritas, devem conhecê-lo bem pela sua obra, e esse é um dos livros mais importantes. Então, aqui nós temos a penúltima capa do livro, um livro sempre editado pela FEB já há muitas décadas, e aqui a última apresentação da edição revista por último. Então, voltando, eu vou seguir adiante com vocês, lembrando sobre ele, Leon Denis. Então, vale a pena um pequeno retrospecto. Ele nasceu numa cidadezinha pequena na França, chamada Fou, no 1º de janeiro de 1846. Ele concluiu aos 12 anos o curso primário e, curiosamente, ele segue como autodidata, fazendo as suas escolhas, as suas leituras, os seus estudos. Ele era um representante comercial, viajando constantemente, muito mais pela França do que para outros países da Europa. Com 18 anos, algo que acontece com muitas pessoas, não necessariamente nesta idade, né? Mas uma leitura na adolescência, no início da vida adulta, de determinados livros de Allan Kardec, como que tem um efeito extraordinário e marcam a vida das pessoas, que então vão enveredar por um caminho mais ou menos produtivo, mas sempre com muita utilidade para si. Então ele lê aos 18 o Livro dos Espíritos e entende tudo aquilo, e vocês vão ver por quê, com toda uma naturalidade. Em 1884, portanto, já um tempinho depois, ele começa a palestrar, a expor a doutrina, objetivando a difusão das ideias espíritas. E quando em 1927, por coincidência, o ano em que meu pai reencarnou, Francisco Thyssen, que foi presidente da FEB, em 1927, ele termina o seu último livro, chamado O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, já com os seus 81 anos de idade. Então, vale a pena nos lembrarmos também alguns poucos aspectos mais, que ele foi presidente de honra da chamada União Espírita Francesa e membro honorário da Federação Espírita Internacional daquela época, que não existe mais. Presidente do Congresso Espiritista Internacional de Paris em 1925, como um primeiro importante congresso espírita. Tinha havido um anterior na cidade de Barcelona, que foi o primeiro.
Ele dirigiu por muitos anos um grupo experimental de espiritismo na cidade de Tours, já uma cidade maiorzinha. Foi um dos melhores oradores e propagandista da doutrina codificada por Allan Kardec, de quem foi um servidor insigne, eu diria. E então ele desencarna em 12 de março de 27, na mesma cidade de Tours. Então, vale a pena nós recordarmos que muitos dos livros de Leon Denis foram traduzidos pela Federação Espírita Brasileira, claro que para a língua portuguesa, e foram publicados, e são eles todos publicados até hoje. Então, por exemplo, Cristianismo e Espiritismo, depois da vida, Espíritos e Médiuns, Joana d'Arc Médium, também é um livro muito significativo deste leque da titularidade por Leon Denis, o porquê da vida no invisível, provas experimentais da sobrevivência, o grande enigma e o do nosso estudo de hoje, que é o problema do ser, do destino e da dor, que foi publicado, então, a primeira edição em 1908, e já faz, portanto, mais de um século. Socialismo e Espiritismo também foi publicado por ele. Então, eu gostaria de lembrar, antes de entrarmos no livro, ainda sobre o autor, uma ideia boa, importante para nós. Consolidador do Espiritismo e não somente. Um substituto e continuador de Kardec. Fez estudos doutrinários, pesquisas mediúnicas, impulsionou o movimento espírita na origem, França, e no mundo, e especialmente aprofundou em suas obras o aspecto moral, filosófico, eu diria, do Espiritismo. Então, aqui nós temos uma das imagens colocadas em determinado tom de cor. Então, lembrando, por último, que ele nasce em 1846, lembrando do Livro dos Espíritos, em 1857, e ele, então, vai até o século seguinte, que é o século XX. Quando vocês leram o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos, num determinado capítulo, ele vai comentar, não é, que Allan Kardec veio fazer o trabalho de base do grande edifício da doutrina espírita, do Consolador prometido, e que alguns outros franceses fariam desdobramentos, mas ainda em território francês. E aquele encarregado de seguir adiante nas questões filosóficas, como Humberto de Campos traz, é exatamente Leon Denis. Aqui uma curiosidade que eu creio que vocês não tinham a ideia. Quando Allan Kardec, muitos séculos antes de ter nascido Hippolyte Léon Denisard Riveil, em Lyon, como vocês sabem, ele, na encarnação anterior, havia sido Jan Hus, naquilo que seria a República Tcheca dos dias atuais. E ele era como que um grande filósofo e aquele que fora como que uma cria, do ponto de vista intelectual, do seu mentor encarnado, chamado John Wycliffe. Então, ambos tinham toda uma ênfase filosófica e eram contrários a todos aqueles erros do catolicismo e da igreja daqueles tempos. Então,
John Wycliffe é Leon Denis. Então vejam a curiosidade, a sequência foi invertida. Lá atrás, John Wycliffe, que é Leon Denis, vem antes. E Allan Kardec, que era Ian Hus, vem depois. Muitos séculos mais adiante, quase meio milênio. O que acontece? Vem primeiro Allan Kardec, que seria Ian Hus, e depois vem Leon Denis, que no passado havia sido John Wycliffe, mostrando um vínculo extraordinário, não é? E os dois trabalhando, vamos dizer, pelo mesmo crescimento do conhecimento e da humanidade, do ponto de vista doutrinário e filosófico, dentro do cristianismo essencial. Seguindo adiante, né, nós poderíamos começar a lembrar questões do livro, lembrando o título, O Problema do Ser, claro, o ser humano, a princípio, o problema do destino e o problema da dor. Lembrando que são questões filosóficas no título da obra, que são interrogações, questionamentos, dúvidas, e ele tratou de examinar isso tudo de perto. Pois bem, então, nós poderíamos colocar ali, né, algo que ele traz, por isso eu deixei entre aspas, sobre a evolução do pensamento. A compreensão do universo se desenvolve com os progressos do espírito humano. Aqui vale uma lembrança, né, a uma obra que eu gosto muito, e ela, uma vez, trouxe na minha leitura a ideia de que todos os filhos de Deus, no grande universo, não apenas na Terra. Aliás, a Terra é uma escola primária, a Terra é um grande hospital de almas humanas imperfeitas, que tendem a adoecer de milhares de diagnósticos diferentes em medicina. Então, não é um exemplo de mundo, não é uma referência de humanidade. Pelo contrário, ela é exemplo de algo muito específico, no sentido de escola primária e de um grande hospital. Então, no livro o autor traz para nós a ideia de que todos os filhos de Deus evoluem em ciência universal e em bondade e amor. Em qualquer lugar do universo divino. De tal maneira que isto é válido, obviamente, para nós todos. São as duas grandes asas, como Emmanuel, numa outra obra, também examina a ideia de que, por exemplo, nós estaremos sempre aprendendo da ciência do grande todo, sem nunca conseguirmos chegar a Deus. E, ao mesmo tempo, podemos alcançar condições notáveis de amor fraterno universal e continuaremos desenvolvendo isto ao longo dos milênios, haja vista que a vida humana, a vida do ser, é uma vida eterna. Não é? E nós nos lembramos de Kardec e de outros autores, quando eles examinam a questão da criação, dizendo: o ser evolui do átomo ao arcanjo. Esse é um tema de um estudo. Do átomo ao arcanjo, como é isto? Matéria, espírito, isto envolve inúmeras questões muito bonitas, filosóficas, que um dia nós poderíamos, quem sabe, examinar de mais perto, né? Então, reparem, hoje em dia, o espírito humano já conhece na Terra a grandeza do universo. Nós vivemos no planeta Terra, que faz parte do sistema solar com uma estrela de quinta grandeza, que é o Sol,
com um punhado de planetinhas, inclusive o nosso, mas dentro de uma galáxia chamada Via Láctea, que tem 200 bilhões de sóis ou estrelas. E a Via Láctea, ela é uma galáxia média. Para vocês terem uma ideia, na Via Láctea nós teríamos aproximadamente 1 trilhão de planetas. E praticamente em tudo isto, a princípio, existem humanidades. Se nós olhamos para o lado, eu diria, nós encontramos Andrômeda. Andrômeda é a galáxia vizinha. E esta Andrômeda, ela tem 1 trilhão de estrelas, 5 trilhões de planetas, para que nós comecemos a nos situar de uma maneira diferente do que havia nos tempos de Kardec. Com Flammarion, o maior astrônomo europeu da época, né, que fez parte do trabalho dos espíritos superiores e da codificação. Na mesma obra, Brasil, Coração do Mundo, Humberto de Campos, ele lembra de Leon Denis no desdobramento filosófico e de Flammarion e outros dois, mas Flammarion no sentido das muitas moradas da casa do Pai. Então, reparem, nos tempos da codificação, havia na ciência o que nós chamamos a atomística de Dalton. Dalton era um químico de muita projeção. E Dalton dizia que o átomo era indivisível. E era, portanto, a última pecinha da estrutura da matéria do universo. Vieram outros desenvolvimentos, vieram outros aspectos do progresso da ciência. Na transição já para o século XX, se descobriu prótons, nêutrons e elétrons. E como eu gosto de brincar, dependendo de um filho caçula que eu pergunte em casa, filho, do que é feito a matéria? E aí eu também gostaria de lembrar, me refiro à matéria em geral, inclusive matéria do mundo dos espíritos, que é outro tema. E aí ele diz, pai, a matéria é, ao que se sabe, composta de quarks e leptons. Para que a gente veja que o próprio próton, o próprio nêutron, eles já foram divididos, perscrutados na sua intimidade. E aí nós temos quarks, gluons e no entorno os leptons. Então isso vem com o avanço da ciência. Hoje isso se estuda nas escolas secundárias, não é? Enfim, e a ideia das dimensões. Quando a gente pensa em dimensões, nós vivemos na Terra, quando encarnados, um sistema quadridimensional. São as três, vamos dizer, os três referenciais cartesianos, x, y e z, né? Referentes ao espaço tridimensional, mais o tempo. Então, x, y, z mais o tempo. É como nós vivemos, né? Mas hoje, pelo avanço da física, que é a mãe das ciências, nós já sabemos sobre 11 dimensões. E aí temos aí todo um lance de progresso e inúmeros aspectos para conhecermos gradativamente pelo avanço da ciência, com e sem a presença dos estudos da espiritualidade. E lembrando sobre o universo, nós também podemos recordar, não é, de conglomerados de galáxias, de universo observável. O universo observável hoje, ele tem 70 septilhões
de estrelas. Só para escrever quantos zeros à direita do número 7, nós teríamos que cuidar, colocar direitinho para não errarmos esta grandeza. Então, tudo isto foi evoluindo e de Kardec, de Denis para cá, muito mais progresso já houve. Então, sobre a evolução do ser, ele diz: as religiões explicaram a vida de 1000 maneiras diferentes. A ciência, a cada dia, modifica seus preceitos e só chegará à realidade quando se elevar acima da miragem dos fatos materiais para estudar as causas e as leis. Seguindo adiante, o cristianismo, vejam, lembram de John Wycliffe? O cristianismo foi o maior esforço do mundo invisível para comunicar ostensivamente com a nossa humanidade. Manifestações do além, passageiras e isoladas, permanentes e universais. Ele vai introduzindo isto sobre a evolução da criatura. O erro religioso foi imobilizar o pensamento, em vez de provocar-lhe o voo. Daí difundir-se o materialismo. Então, na medida que os religiosos do passado, de séculos, dos tempos medievais, né, abandonaram a ciência, e numa ocasião muito marcante, né, quando Nicolau Copérnico dizia que a Terra não era o centro do universo, não era o centro do sistema solar, que o centro era o Sol, e que a Terra e os planetas giravam no entorno, ele foi muito combatido. E Galileu Galilei, contemporâneo, não é? Usa pela primeira vez na história da ciência, por isso ele é considerado o primeiro cientista da história da humanidade, ele usa aqueles pequenos artefatos que os artesãos italianos confeccionavam usando pequeninas lentes. E esses elementos eram chamados de lunetas. Só que as lunetas eram usadas na linha do horizonte para aproximarem as pessoas, o campo, né, para perto do examinador. O grande mérito de Galileu Galilei foi colocar para o céu, direcionar a luneta para o alto. E depois ele foi elaborando aqueles que foram lunetas mais potentes e depois pequenos telescópios. E aí ele confirma as ideias copernicanas. E por causa de ter feito isto, o que acontece? Ele quase vai como que a ser vítima da Inquisição, com muita possibilidade de ser levado à fogueira. Ele só não foi porque ele tinha amigos, ele era católico, ele tinha amigos no clero, e por isso ele foi poupado. Giordano Bruno já não teve, e acabou desencarnando, lamentavelmente, porque era também uma mente brilhante. E a igreja da época se prendia ao aristotelismo, seguindo Aristóteles, que era de muito tempo antes. E a igreja não queria mudar. O próprio Papa levou 400 anos para dizer que Galileu como que tinha razão, para que a gente veja as dificuldades daquela época, nas questões dessa dualidade entre crença e credo, religião e ciência. Muito bem,
sigamos adiante um pouquinho, e aí ele chama, né, como que a doutrina espírita de espiritualismo moderno, dizendo que renovará a ciência e a religião, elevando a alma humana, que perceberá que as diferentes teorias são aspectos diversos de um mesmo todo, abrangendo o conhecimento numa lei única e universal. Isso é para nós. O critério da doutrina dos espíritos vai ele examinando. O novo espiritualismo dirige-se aos sentidos, à inteligência e à consciência. Sensibilidade, inteligência e consciência. As revelações dos espíritos são confirmadas pela experiência. Ou seja, tudo aquilo que os espíritos da codificação foram gradativamente apresentando, a própria ciência da época, mesmo que timidamente, gradativamente fora como que confirmando. Por isso o caráter, aliás, como vocês conhecem, o caráter revelatório da doutrina dos espíritos. Allan Kardec iniciou o trabalho que deve ser continuado. Então, reparem algo que é para nós, de novo, a lembrança de Humberto de Campos, a ideia do livro Brasil, Coração do Mundo, a ideia de que depois de Allan Kardec, no trabalho da base do edifício, não é? Francisco Cândido Xavier nasceu, e a partir dele, Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos e outros autores, né? Especialmente os 3 primeiros citados, trazendo toda uma série de desdobramentos que, na codificação em si, não havia como haver tempo para tantos aspectos que se seguiram. Então, vejam como Leon Denis cuida de deixar a ideia. O trabalho de Kardec é o início que deve ser continuado. Continuado no sentido da pesquisa, da ciência, sem nunca nos afastarmos da codificação, mas lembrando que ele deixa a perspectiva, o que é natural e compatível com a lei do progresso, que, aliás, é uma das leis divinas que está muito bem dentro do conjunto da lei natural no próprio Livro dos Espíritos. Muito bem, ele diz ali, o impessoalismo e a multiplicidade dos fatos de ensino e de difusão da revelação dos espíritos são fatores que atestam a sua veracidade. O Espiritismo põe fim à angústia do desconhecido, assegurando a imortalidade da alma, a existência de um mundo melhor, além túmulo, eu diria, para aqueles que o merecerem, e resolvendo questões de cunho filosófico, como os problemas do ser, da vida, da morte, da dor. Então, repara, o próprio título do livro de Denis, que nós estamos examinando agora, ele tem a ver com o que ele refere ao Livro dos Espíritos e à codificação kardeciana. Assim esclarece e enaltece, referindo-se ao Livro dos Espíritos, a justiça e misericórdia divinas e o seu legislador, que é, obviamente, Deus. A revelação do Espiritismo é uma exposição livre e sincera de doutrinas que nada tem de imutáveis, de novo ele coloca, deixando abertura, mas que constituem um novo estágio no caminho da verdade eterna e infinita. Essa é uma frase linda para nós todos.
não possui, portanto, a imobilidade das religiões que as mantêm distantes da ciência. Aliás, é fácil de nós fazermos a leitura destes parágrafos e, de novo, nos lembrarmos dos franceses que Humberto de Campos cita na obra citada também há pouco, em termos de desdobramentos em áreas diferentes, como na filosofia, como na ciência, como na exploração do universo, como no campo moral. E são 4 autores franceses. Aí ele segue o problema do ser, lembrando para nós a alma é imortal e oferece ao homem o seu princípio da vida e movimento. A alma, o homem, vida e movimento. A dinâmica da evolução do ser. Segundo, ele relembra a escola materialista, a alma está ligada ao cérebro, não é? Numa visão reducionista da mente humana. E já está sendo completamente modificada para uma visão ampla, não é? Incluindo a noção de alma. Não uma alma que é apenas uma secreção do cérebro, que, portanto, não preexistiria ao cérebro humano, e havendo a morte física, a morte do cérebro, haveria a extinção da alma. Essa é a visão reducionista, que já está devidamente abalada pelo crescimento em termos da espiritualização da vida. Nasce e desaparece com elas. Em verdade, o cérebro físico é um instrumento que serve ao espírito para registrar as suas sensações e executar as suas vontades. Ele lembra no livro sobre a personalidade integral, lembrando da sua época, Kardec e Denis, as experiências do hipnotismo e do espiritismo projetaram alguma luz sobre as camadas internas e profundas do inconsciente. E é graças à doutrina espírita e o trabalho de Denis e de outros pioneiros que nós vamos encontrar, nos meados do século XIX, profundas mudanças na física, na psicologia, na medicina e nas questões filosóficas atinentes ao espírito imortal. É por isto que tudo mudou muito numa grande revolução a partir do início do século XX, trazendo questões do inconsciente, questões novas. Hoje nós temos inúmeras psicologias, mas temos a psicologia transpessoal, que trabalha com imortalidade e trabalha com reencarnação, com vidas pregressas e assim por diante. O mundo avançando do ponto de vista científico. E aí ele vai enveredar sobre distinção entre casos de dupla personalidade e incorporação de espíritos. Vejam só, ele procura estudar, e ele tinha seu grupo de atividade mediúnica ostensiva, em que ele estuda a diferença entre manifestações de desencarnados, manifestações psicofônicas, poderíamos também dizer manifestações de incorporação, e aquilo que, na verdade, era fenômeno anímico, que brotava pelo hipnotismo do inconsciente do próprio sujeito, relacionando isto às vidas anteriores, outras personalidades do inconsciente profundo. Então, ele examinou isso muito bem, e isto tem uma importância
grande nos estudos da ciência da mente humana, da psicologia, da neurologia, da psiquiatria e assim por diante. E eu diria, numa psiquiatria mediúnica do futuro, nós temos que lidar com tudo que está aí de uma maneira muito lógica, muito simples, e pode ser um tema para nós estudarmos também juntos num outro momento. Então, ele diz que, no primeiro caso, dupla personalidade são alterações de estados de consciência da mesma pessoa, da mesma alma. No segundo, não. Aí a coisa muda. A questão das personalidades múltiplas atesta que, abaixo do nível de consciência normal, existem em nós planos diferentes de consciência, que se manifestam sob determinadas condições, geralmente no estado de sonambulismo ou de deficiência do organismo por uma síndrome febril, por uma febre mais alta, por algo que perturbe a relação da alma com o corpo transitoriamente. Ele diz: teorias materialistas apontam o gênio como uma neurose, quando pode ser a utilização em maior escala dos poderes psíquicos ocultos do homem. Esse é um tema lindo, no sentido de que o corpo físico é a prisão do corpo para a alma, antes livre no mundo espiritual, que vai viver o período da nova reencarnação numa clausura, não é? Mas mesmo durante a clausura, porque nós, quando dormimos, nos desdobramos, sempre, todos, cada um tem o seu lugar. Para onde vamos quando adormecemos? Há quem suba, há quem se mantenha numa mesma condição de umbral médio, e há quem desça para umbrais inferiores ou regiões de trevas. Por quê? Porque somos muito imperfeitos e tudo depende de quem somos. Por isso que tanto quanto quando nós morremos, como quando nós adormecemos todas as noites, o que acontece? Nós temos cada um o seu lugar, né? Importa que façamos evolução espiritual, que elevemos o nosso padrão mental em termos de buscarmos as virtudes, para que nós ascendamos no próprio dia a dia. Mas aqui ele fala de outra coisa. A ideia de que o estudo, a meditação, a prece, a gratidão, o perdão, ele não diz isso no livro. Eu estou ajudando a concluir algo que o livro inspira a nós, no sentido de que até em tempos de pandemia, até em função de isolamento, de lockdown, de quarentena, de limitações, não é? Nós podemos buscar autoconhecimento, reflexões ao final de cada dia, para que nós possamos acessar de uma maneira natural, sem se forçar nada, mas aquele que é o patrimônio individual de cada um, né? O patrimônio daquilo que está na nossa memória profunda, nesse tal do inconsciente que ele, de uma maneira tão bonita, se refere. Então, o autor segue, mesmo no estado de vigília, impulsos do eu profundo podem trazer intuições, percepções, que denotam faculdades muito extensas, que não pertencem ao eu normal, além, claro, das inspirações da parte dos espíritos benfeitores, o que caracteriza fenômeno de outra natureza. O primeiro é anímico e o segundo é mediúnico. E nós vimos isto quando estudamos o livro dos médiuns, em que os fenômenos psíquicos
foram divididos por Kardec em anímicos e mediúnicos. E ele vai tecendo esses comentários para o nosso entendimento. Então, a alma e os diferentes estados de sono. Durante o sono, diz ele, a alma se desprende do corpo e adquire relativa liberdade, recuperando poderes ocultos e aumentando a sua percepção. E apesar disso, há quem adormeça e suba, permaneça na mesmice do dia a dia ou desça para as zonas do constrangimento moral. As impressões e as vontades da alma durante o sono são transmitidas ao cérebro através do laço fluídico que a liga ao corpo, caracterizando os sonhos. Aí é toda uma ciência também. Para que vocês tenham uma ideia, aqui nós estamos em nosso lar, aqui nós estamos observando uma despedida. Aqueles que estão levitando são encarnados sem luminosidade no entorno e estão pela mão levados por espíritos bons, porque eles são doentes no corpo e por merecimento, quando a noite começou, eles são levados por amigos espirituais para tratamento no hospital de nosso lar. E como vai amanhecer, eles estão se despedindo, porque vão ser levados de volta para o corpo para o novo dia, o dia seguinte. Então, é a ideia da emancipação, é a ideia da atividade mais ou menos livre que as pessoas têm nas noites do sono fisiológico, inclusive, né? Quem repousa de verdade é o corpo físico, que necessita dele, do repouso. Mas a alma pode estar em intensa atividade durante 4, 8 horas do sono de uma noite qualquer. Por isso a recomendação, aliás, que nós não esqueçamos de buscarmos a contribuição da prece para direcionarmos, impulsionarmos o nosso deslocamento anímico para algo proveitoso, para um curso, para um trabalho, para um reencontro, para algo terapêutico a nosso benefício. Então, aí ele vai seguindo e vai comentando: a obsessão pode fazer-se por meio do sono. Olha uma ideia que eu pincei do livro. Eu não estou trazendo toda a sequência, senão é o livro inteiro. Eu escolhi alguns aspectos que pudessem ser interessantes. A obsessão pode fazer-se por meio do sono, bem como a ajuda de nossos guias espirituais. Tudo depende de quem somos, tudo depende da nossa história, tudo depende no diapasão que nós vibramos na atualidade. Problemas são resolvidos, obras geniais, poemas, sinfonias, descobertas são realizadas no sonho ou no sonambulismo, devido à obra do eu superior e à colaboração de entidades espirituais. Um dia nós poderemos conversar sobre a realidade espiritual de um mundo de provas e expiações como a Terra. Nós podemos ver que existe uma esfera elevada da ciência e que muitos desta esfera reencarnam, tornando-se grandes cientistas no campo da biologia, da química,
da física, da matemática e assim por diante. E aí, então, quando eles dormem e aquele interesse de seus espíritos de trazerem progresso para nós, faz com que eles, imediatamente, quando desdobrados, tenham acesso ao seu lugar de origem. Continuam trabalhando, discutindo as questões científicas com os seus pares e, na manhã do dia seguinte, voltam aos laboratórios, voltam aos encontros de pesquisa científica com seus colegas e etapas vão acontecendo de mudanças, né, de níveis diferentes do trabalho, do avanço científico. Lembrando que, no fundo, nós nem sabemos bem quem nós somos, mas, independente de uma consciência maior ou não, nós temos que fazer o bem, nós temos que orar e solicitar a ajuda dos nossos anjos de guarda, para que tenhamos, então, como que condições de sermos auxiliados quando estamos durante o sono físico de todas as noites. Ele vai e diz, o fenômeno chamado telepatia não é outra coisa senão o processo de comunicação entre todos os seres pensantes na vida superior. E a oração é uma das formas suas mais poderosas, elevadas e puras. Ele faz, então, essa relação, não é? Entre a prece, a vida superior, claro, e a comunicação telepática entre os filhos de Deus. Aqui, uma pequena estrofe, né, de Carlos Drummond de Andrade, que me ocorreu quando eu preparava o material. Então, ele vai examinar no livro manifestações depois da morte. E aí, para introduzir isto, vale a pena lembrar de Drummond quando ele diz: o pássaro é livre na prisão do ar. O espírito é livre na prisão do corpo. Mas livre, bem livre, é mesmo estar morto. Reflitam, quando vocês puderem, sobre esta preciosidade de uma reflexão desse querido poeta brasileiro, Carlos Drummond de Andrade, e como o que ele traz, né, na poesia se filia ao pensamento de Denis. Aí ele segue falando sobre a evolução e a finalidade da alma. A ideia de que a finalidade é a perfeição moral. Então ele retoma o capítulo Sede Perfeitos do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E é exatamente o capítulo aquele onde nós temos uma coisa linda, que é a página chamada O Homem de Bem, que, aliás, é uma página que devemos lê-la como que de vez em quando. Talvez hoje à noite. A finalidade da alma é a perfeição moral e intelectual, que não poderia ser alcançada em uma única vida. Lembram que eu comentei sobre ciência universal e amor? É a mesma dualidade do grande progresso de cada filho de Deus na vida cósmica, sobre a qual nós ainda temos uma visão muito tímida. A alma contém, no estado virtual, todos os germens dos seus desenvolvimentos futuros. O que é isto? É o legado de Deus aos seus filhos, é o Cristo interno, é o anjo que dorme, aguardando providências nossas no sentido do seu desenvolvimento. A dor física e moral
forma a nossa experiência na Terra. A sabedoria é a consequência, é o prêmio. O homem não pode desenvolver-se senão na vida coletiva, com o recurso de cada um e em proveito de todos. Ele está falando sobre que lei? Lembram do Livro dos Espíritos? Lei de sociedade. Por isso, estamos todos juntos numa humanidade qualquer, e na Terra também. Pena que grande parte, a grande maioria, não se deu conta, não teve acesso, não ganhou ainda de dentro de si esta reflexão. A matéria é o obstáculo útil que impõe necessidades, obrigando o homem a trabalhar. A teoria da evolução deve ser completada pela ação das potências invisíveis, que ativa e dirige esta lenta marcha ascensional, revelando de outro modo a importância da influência dos espíritos na vida humana, tanto no sentido da estagnação, pelo processo obsessivo, como no sentido do crescimento, da emancipação moral, como no sentido da conquista das virtudes que estão aguardando cada um de nós. Então, ele fala da evolução física e da evolução psíquica. Temos em nós, diz ele, os instintos da alimaria e temos a crisálida do anjo. Onde nós estamos? Neste processo incessante, longínquo da grande evolução. Para onde vamos? É certo que seremos anjos um dia. E como fazermos isto ao longo de uma história? Empenho, motivação, esclarecimento. Né? Vocês vão lembrar, quando nós trabalhamos a ideia de trabalhadores da última hora. Quando nós fazemos uma leitura apropriada, né, nós nos lembramos do degredo, da separação entre o joio e o trigo, a ideia de ou trabalhamos agora, né, nós que ficamos por último, os trabalhadores da 1/10 hora. Mas temos, então, esta chance. Mas vale a pena nós nos lembrarmos que este trabalho, ele pode ser o trabalho dedicado aos outros, o trabalho de caridade, de auxílio, o trabalho assalariado, remunerado, mas pode e deve haver o trabalho feito pela caridade, né? O trabalho com total desinteresse de qualquer espécie de recompensa ou de remuneração. Mas não é isto que está aqui. Aqui a ideia é de que os trabalhadores da última hora é uma mensagem no sentido do trabalho íntimo, trabalho interno, por um primeiro amor, um amor divino, o alto amor, sem egoísmo algum, mas buscando o autoconhecimento, alto com U, né? O conhecimento da nossa própria realidade, para que façamos de uma maneira consciente as transformações, as mudanças que nós não soubemos fazer até hoje. E agora é a última hora para isto ser obtido, conquistado no mundo em que nós vivemos, que é a Terra. E aí ele fala da morte. A morte é mudança simples de estado, mas revela-nos o sentido grave e profundo da vida. O reencontro conosco mesmos,
sem subterfúgios ou hipocrisia. Aqui é um tema de um estudo. Não devemos temê-la, mas nos esforçar para embelezá-la, tornando-a uma porta para a luz, não para as trevas. E aqui é um convite para um estudo futuro. As 7 esferas da Terra, para nós estudarmos a realidade espiritual de um mundo de provas e expiações. É um livro simples, pequeno, cuja última edição foi refeita e republicada pela Federação Espírita Brasileira, e eu já deixo esse convite, né, para vocês terem consigo esta leitura com a obra na cabeceira de cada um de vocês, para nós termos uma ideia, atividade mediúnica, médiuns muito preparados, olhando coisas que existem no nosso mundo. Muita gente dorme e vive assim, desencarna e tem dificuldades deste jaez, como nós vimos na obra Nosso Lar, ali André Luiz, naquela zona pantanosa, onde ele esteve por um punhado de anos. Vocês se lembram? Aquela outra imagem já numa condição de Nosso Lar. E Nosso Lar, como muitas colônias, é uma colônia ainda umbralina, mas do umbral superior. Aqui o governo da colônia, e aqui uma ideia de uma imagem de um espírito em boas condições, não é? Com luminescência, luminosidade, um caráter diáfano, algo transparente. E os médiuns veem quando em determinados lugares de trabalho ou em casa, num ambiente de comunhão qualquer. Muito bem, outra ideia, mundos também têm de morrer para dar lugar a outros mundos mais perfeitos. Essa é uma ciência linda da astronomia moderna, que ele já falava. Então, essa é uma imagem de uma nebulosa, de um berçário de estrelas. Ela tem nome, ela tem uma designação numérica. E muitos destes pontos brancos ou são estrelas, ou são galáxias. Mas quando a sua luz já chegava nas lentes das câmeras que foram usadas nessa fotografia, aquelas realidades já não existem mais. Porque é algo de tão longe que mesmo a luz, tendo a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo no vácuo, quando chegou às lentes na Terra, eles já tinham se extinguido. E isso também nos dá uma ideia das questões outras. Eu tinha comentado, se nós estamos, vamos dizer, em qualquer cidade do estado do Rio, e numa noite apagamos todas as luzes da região, da cidade, das cidades vizinhas, e olhamos para o alto, cosmologia é a ciência que estuda a origem do universo. Então, há o Big Bang, a teoria do universo eterno, um dia podemos conversar sobre isto. E aí, a ideia qual é? O nosso sistema solar está no centro da imagem. Então, vejam só, nós temos 100 bilhões de galáxias, 70 bilhões de trilhões de estrelas. São aqueles 70 septilhões que eu comentei antes, para que tenhamos uma ideia. E isto tudo é apenas universo visível, porque existe energia escura, matéria escura, e isso são como que 96,5% do universo de Deus. Nós só conhecemos
com todo o avanço da ciência moderna. 3,5, mais ou menos, do grande universo. Nosso caminho ainda é longo. Não vamos ver as teorias cosmológicas. Eu agora, pelo adiantado da hora, eu vou passar alguns slides para nós irmos observando sobre o que nós iríamos também introduzir, iríamos conversar hoje, não é? Que tem a ver com a obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Talvez possamos até retomar isto outro dia. Ele vai falando que todos os tipos de morte têm a ver com planejamento divino, mesmo as coletivas. E vejam que período delicado da pandemia, não é? 3 milhões de desencarnados em um ano. Isto é muito delicado, até porque este é um valor numérico, vamos dizer ainda, que não expressa a realidade. Pode ser que tenhamos tido 10 milhões de mortos, porque a contabilidade é muito precária. Vamos vivendo coisas dificílimas na Índia, no Uruguai, no Paraguai, no Brasil nem se fala, como foi nos Estados Unidos, como aconteceu em vários países da Europa. Enfim, ainda vamos viver muitas dificuldades ao longo de pelo menos todo o ano de 2021. E aí ele fala: o conhecimento de si mesmo é o único castigo e a única recompensa do homem. Então eu vou passando, porque não teremos tempo para examinar tudo isto, porque é um livro para realmente um seminário. Fica claro com vocês a sugestão da sua leitura em casa, com calma. Então, são muitas questões. Mas, meus amigos, eu gostaria de agradecer a todos. Acho que poderia devolver a palavra à nossa irmã, apenas lembrando o que ele fala sobre o amor. O amor enriquece aquele que dá e aquele que recebe. O amor provoca os primeiros rebentos do altruísmo, da bondade. O círculo de pessoas amadas por nós aumenta na medida em que evoluímos. E a alma atinge a plenitude quando compreende e participa da vida celeste, que é toda amor. É falar sobre a dor. E, por último, ele traz os princípios essenciais do espiritismo moderno, como ele dizia. E aí são um punhado de aspectos que ele vai tratando e que foi com eles que eu achei que eu deveria encerrar o estudo resumido da obra, se tivéssemos tempo para chegar até ali. E eu queria encerrar lembrando de algo proveitoso para nós, realmente finalizando. No livro Depois da Morte, que é outro título de Leon Denis, ele disse: a Terra há de presenciar dias tenebrosos, dias de luto. Para que germine o grão, são necessárias as nevadas e a triste incubação do inverno. Violentos sopros virão dissipar as névoas da ignorância e os miasmas da corrupção. Vejam só. Mas passarão as tempestades e o céu reaparecerá
em sua limpidez. A obra divina se expandirá em um novo surto. A fé renascerá nas almas e novamente irradiará mais fulgurante sobre o mundo regenerado o pensamento de Jesus. Leon Denis escreveu. Aqui uma outra imagem, por último, uma fotografia. Lembram que eu comentei o Congresso Internacional de 1925? Ele já como que um ancião, com a sua bengala, uma barbicha diferente, não é? Uma fotografia de 9 de novembro, no Congresso em Paris. E ele foi o diretor-geral do Congresso. Pois bem, uma frase para nós. Recorda-te, disse ele, de que a vida é curta. Esforça-te, pois, por conquistar, enquanto o podes, aquilo que vieste aqui realizar, o verdadeiro aperfeiçoamento. Possa teu espírito partir desta terra mais puro do que quando nela entrou. Pensa que a terra é um campo de batalha, onde a matéria e os sentidos assediam continuamente a alma. Corrige teus defeitos, modifica teu caráter, reforça a tua vontade, eleva-te pelo pensamento acima das vulgaridades da terra e contempla o espetáculo luminoso do céu. Muito bem, meus amigos. Muito Vamos bom. encerrar? Vamos fazer a nossa prece final e aí a gente pode deixar um pouquinho para quem quiser fazer umas perguntas. O que você acha? Acho ótimo. Então tá ótimo. Vou pedir o seu João para fazer a nossa prece então, final, e aí a gente pode fazer algumas perguntas. Seu Ok, João, por então, favor. depois dessas belas palavras do Sérgio, que com todo carinho veio nos trazer, né, um pouco da história desse personagem tão importante para a nossa vida aqui, para o Espiritismo, a gente com esse pensamento busca agora levar a Jesus, esse amigo de todos os momentos, e agradecer por mais esta live do nosso Centro Espírita Cachoeirense. Que os mentores de nossa casa possam abençoar abundantemente os lares aqui representados. Ao nosso palestrante, que ele prossiga elevando essa mensagem do Espiritismo a outros corações, que possa ter a saúde necessária para ficar conosco aí algum tempo. Pedimos também pelo nosso Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho e seus dirigentes de ambos os planos, para que prossigamos, Senhor, levando a paz, o amor, o exemplo para o mundo. E fique conosco, amado Mestre Jesus, dando-nos a tranquilidade de uma noite de paz, um despertar melhor ainda. Permaneça conosco, amado Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, seu João. Compartilhar aí conosco a sua prece, oração. Então, vamos lá, né? Eu vou parar a nossa gravação